biodigestores, biogás e produção de energia. Estamos mostrando primeiramente as UDSs, que fazem parte do nosso projeto. Dentre elas, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, produção responsável, proteção climática, indústria e inovação, cidades sustentáveis, vida terrestre e parcerias em prol das metas. O descarte de resíduos sólidos, sejam eles de cozinha, restaurantes, fábricas, centros comerciais e o próprio lixo doméstico, é um problema ambiental muito sério atualmente. Uma alternativa para resolver esse problema seria a decomposição anaeróbia de substâncias orgânicas, ou seja, sem a presença de oxigênio. Nessas condições, as bactérias metanogênicas vão transformar a substância em biogás, composto majoritariamente por gás metano e também pelos gases hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e sulfato de hidrogênio. O biogás ele pode ser convertido em energia elétrica, térmica e mecânica, sendo que 1 metro cúbico pode produzir até 1.200 quilocalorias. Bezerra e outros autores relacionaram a equivalência energética de 1 metro cúbico de biogás e outras fontes de energia. Por exemplo, é o equivalente a 0,40 kg de gás de cozinha, ou até mesmo 1,43 kWh de energia elétrica por 1,25 segundos. O tipo de resíduo, sendo que o material vegetal é o melhor, por possuir alto teor de carboidratos. Entretanto, não devem ser adicionados alimentos carnes, gorduras animais ou até mesmo sangue, e vários autores recomendam a adição de algum tipo de esterco, pode ser bovino ou suíno. É importante também a relação carbono-nitrogênio, na proporção 25:1, o tempo de retenção, que deve ser entre 30 e 60 dias, e o potencial hidrogeniônico da mistura, sendo o ideal 7. Um subproduto da biodigestão anaeróbia é o biofertilizante. Ele é rico em nutrientes, tem baixo custo de produção, pois é feito de resíduos, e não saliniza o solo, sendo uma ótima alternativa no lugar do fertilizante químico. Para produzir o biogás é utilizado o biodigestor. Ele também é conhecido como reator anaeróbio e é basicamente um mecanismo que acelera o processo de decomposição do substrato. Ele utiliza substratos como lixo orgânico, resíduo animal, humano e hospitalar, bagaço da cana e outras substâncias orgânicas. O tipo de biodigestor, ele modifica de acordo com algumas especificações. O tipo de substrato, se é seco ou úmido, o tipo de alimentação, se é descontínua, semicontínua e contínua, o número de fases do processo, se é uma fase ou duas fases, e a temperatura do processo. Os exemplos de biodigestores que a gente conhece são o modelo residencial, o home biogás, que utiliza lixo orgânico e produz até 3 horas de biogás. O modelo rural de pequena escala, que é usado em pequenas fazendas, bairros e pequenas comunidades. O modelo rural de grande escala, que cria uma lagoa artificial, onde é colocado o substrato e ali é produzido o biogás. Esse é o mais utilizado no Brasil. E o modelo industrial, que é para produzir o biometano, que é a extração do metano do biogás. Ele tem, nesse processo, pH controlado, temperatura controlada e o substrato controlado. A gente coletou alguns exemplos em Santa Catarina, como a parceria da Embrapa com a Quêmia, que utiliza efluentes da suinocultura para produzir o biogás, e esse biogás ele é utilizado para abastecer carros convertidos de GNV, e a parceria da SC Biogás com a CI Biogás, que promete inserir o biometano no lugar do gás de cozinha em projetos em Santa Catarina. Uma das coisas que a gente achou interessante falar no nosso trabalho é sobre o papel do Estado na implementação de soluções tecnológicas voltadas para a sustentabilidade, dado que o Estado tem um poder muito grande tanto de regulação como de financiamento de novas tecnologias, que pode permitir que essa aplicação se dê de forma mais ágil, né? Então, no caso do Brasil, o arcabouço legal ele é bem avançado, né, no que diz respeito à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento de tecnologias voltadas à sustentabilidade, o que ocorre muitas vezes aqui na prática não se aplica, né, não há fiscalização ou aplicação das normas existentes. Como exemplo, a gente vai citar aqui a Lei 6.938, que implementa a Política Nacional de Meio Ambiente, que traz vários incisos e artigos com a criação de ferramentas bem objetivas, né, que o Estado deve utilizar para produzir, né, promover, na verdade, esse desenvolvimento sustentável. Por exemplo, o artigo 13 dessa lei fala que o Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente visando: inciso 1, o desenvolvimento no país de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental, dentre muitos outros artigos e incisos voltados a essa questão. Outro ponto fundamental, e que a gente ficou feliz de descobrir que existem várias agências no Brasil atuando, né, é no financiamento de tecnologias e aplicação dessas tecnologias, tanto no agronegócio, na indústria, como nas cidades e comunidades. A gente colocou aqui alguns exemplos de bancos federais, agências estaduais e bancos também estaduais, que têm linhas de crédito voltadas à sustentabilidade, mas existem muitas outras além dessas. A gente concluiu, né, a partir do estudo realizado, que apesar de ter uma regulamentação avançada, ainda existem lacunas dentro da regulamentação no Brasil e que se precisa preencher essas lacunas, por exemplo, criando obrigações mais específicas para empresas, famílias, demais entes da sociedade, entes federados, para que, por exemplo, as energias renováveis se desenvolvam de forma mais rápida, mais ágil, né, se mude a matriz energética, bem como os ciclos da utilização e reciclagem de resíduos sejam completos, né, não hajam lacunas nesses ciclos. Também percebemos que é importante ampliar as ferramentas de financiamento, apesar de existirem várias, comparado ao montante de recursos existentes no sistema financeiro mundial e brasileiro, ainda é um financiamento pequeno, né. E, acima de tudo, aumentar a fiscalização e aplicação do que já é lei, porque, na verdade, se somente o que já é lei fosse fiscalizado e aplicado, nós teríamos já uma situação bem melhor do que temos hoje no Brasil em termos de proteção do meio ambiente e desenvolvimento de tecnologias voltadas à sustentabilidade. Outra parte do nosso trabalho importante foi a pesquisa que nós fizemos com relação ao uso doméstico de biodigestores.
Os primeiros slides eu vou passar mais rápido, que fazem um recorte populacional mostrando a renda, né, por exemplo, aqui a renda que a gente percebeu, a gente atingiu uma renda meio alta, né, acima da média brasileira, o que é importante considerar nos resultados, porém mais importante é a partir daqui onde mostra que apenas 34% dos resíduos orgânicos nessas residências que a gente pesquisou está sendo destinado de forma correta, né, ambientalmente falando. O restante, não. Então é uma porcentagem bem pequena, na verdade. E nesse último slide, então, a gente vê que as pessoas, na sua imensa maioria, teriam disponibilidade, né, de instalar, de investir, instalar um biodigestor em sua residência, para que esses resíduos orgânicos fossem adequadamente processados e não impactassem mais o meio ambiente. No meio das nossas pesquisas, achamos o site da Itaipu sobre biogás. E esse site fornece algo muito útil, que é o panorama brasileiro da disposição de biogás implementados. Daí tu clica aqui e vai parar nesse site aqui, ó. Nesse mapa mostra as usinas de biogás implementadas. A cor das bolinhas representa o tipo de substrato utilizado, sendo esses recursos agropecuária, indústria, recursos sólidos urbanos ou esgotos. Nesse mapa podemos filtrar, se queremos saber se a fonte, a aplicação energética seria para energia elétrica, demonstra o número de plantas, ou para energia térmica, ou aqui no geral, energia mecânica, biometano, que é utilizado para carros, e aqui mostra a quantidade em bilhões de biogás produzidos por ano. Também podemos filtrar por grande porte, médio porte ou pequeno porte. Daqui diz o número de plantas. Dá para saber que na maioria são de pequeno porte. Outra informação importante desse site é esse gráfico de número de plantas por estado, que mostra que Minas Gerais tem um maior número de plantas no estado. Outro gráfico muito importante é o número de plantas para o volume de biogás produzido, por exemplo. A de pequeno porte, que a maioria produz só 7%. A de médio porte, que tem bem menos do que a de pequeno porte, produz 2%. A de grande porte, que só são 7% nas usinas, produzem 81% do biogás. O que é interessante é que São Paulo, mesmo sendo ficando em terceiro pro número de plantas por estado, ele está liderando na produção de biogás. E Minas Gerais está em quarto, mesmo tendo o maior número de plantas por estado. Isso mostra a importância das plantas de grande porte, como vimos no gráfico anterior. Acho importante relatar que apenas 2% do potencial de produção de biogás é aproveitado, o que mostra um grande potencial de produção na área. Esse trabalho foi realizado para a disciplina de Conservação de Recursos Naturais, sob orientação da professora doutora Tatiana Silva Leite, pelos acadêmicos Flávia, Isadora, Marco e Yuri, dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação da UFSC.